Pouca gente sabe o quão difícil é você desenvolver o verbo to be no seu aprendizado de inglês. Se deparando no caminho com todas as vítimas que ela deixava para trás, sem nunca finalmente encontrá-la para dar um fim nela com 13 tiros na barriga. E eu sempre defendi também o desenvolvimento de pesquisas para transformar a cachaça num possível combustível. Esse porão, eu vou falar para você, o ar aqui é mais rarefeito. Várias vezes eu tô me distraindo, eu tô achando que eu tô em casa, que eu tô de boa, e aí do nada eu me deparo com a sua cara e eu fico, o que tá acontecendo? Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do 1 a 1. Eu e você aqui presentes, me desculpa pelo atraso. Estava resolvendo os problemas antes de chegar. A gente trocou a localização do espaço, eu fico todo perdido. Mas acontece, a gente teve que mudar de lugar por questões que a gente não precisa entrar aqui. Por questões que ultrapassam os assuntos que são realmente pertinentes para esse programa. Mas sejam bem-vindos ao 1 a 1, o Giro Parado no Universo. Uma rotação em crise. Semana passada, a gente teve a Conferência de Ação Política Conservadora, a CPAC, nos Estados Unidos, que contou com a presença de Flávio Bolsonaro, que no seu discurso, numa fala, afirmou que o Brasil é a solução dos Estados Unidos para a dependência deles no minério chinês. Lá estavam presentes 22 eleitores e 100 membros do Partido Republicano dos Estados Unidos. Estavam lá assistindo o discurso inteiro para garantir que o Flávio não ia se submeter à pressão de navegar aquela onda anti-Trump que vem se formando na América do Norte. É um perigo, mas conforme esperado, o senador Flávio Bolsonaro fez uma leitura fluida e impecável dos teleprompters. Em determinado momento você consegue ver que não necessariamente o Flávio Bolsonaro sabe o que ele está dizendo, mas a pronúncia ocorre de forma impecável. A treinadora vocal dele da Open English, a Bárbara Capim, fez questão de ir no evento, sentar na primeira fila e ficar o tempo inteiro em que ele estava ali lendo os teleprompters, fazendo com os lábios a demonstração da forma correta de pronunciar as palavras que o senador tem mais dificuldade. Como, por exemplo, a enigmática pronúncia de gentleman, girl, ou baby cakes, world. Pouca gente sabe o quão difícil é você desenvolver o verbo to be no seu aprendizado de inglês. Para você sair da repetição e entrar no entendimento, é uma batalha. É longo. Mas durante o seu discurso, o Flávio, em um momento, entrou numa homenagem ao pai dele, num tom de arquivo confidencial. Naquele tom solene, elevado, parecia até que ele tinha morrido ou sofrido um acidente grave. Infelizmente, não foi esse o caso, Mas entre as declarações polêmicas do Flávio Bolsonaro, estava aí essa homenagem que ele fez, que me lembrou muito, assim, me conectou muito com a minha família, Me lembrei muito do aniversário de 15 anos da minha irmã. E eu fiquei esperando, Porque o aniversário de 15 anos é esse momento que você vê todas as fotos dos momentos mais marcantes, inclusive as fotos dos momentos mais embaraçosos. Mas aparentemente pularam a foto do Bolsonaro tentando fazer barra numa academia a céu aberto lá na Barra da Tijuca, no dia que ele travou as costas. Que seria um momento ótimo, acho que ia dar um alívio cômico que aquela palestra estava precisando. Por sorte ainda, parece que o momento mais embaraçoso foi a grande revelação do quadro clínico de Bolsonaro, Inexplicável, complexo e turbulento, que apenas garante que a prisão dele por tentativa de golpe, na verdade, outra face do ostensivo tratamento de broncopneumonia que ele faz nas instalações hospitalares mais sofisticadas do Brasil. Ele luta para isso. Nos slides, o Bolsonaro estava cabisbaixo, tomando soro, bem fraquinho. Mas você vê ali que ele está sentado numa poltrona de dar inveja. Era uma reclinável com porta-copo, rádio Bluetooth, apoio para os pés e ainda mais,
6 intensidades diferentes de massagem. É bom demais. Bom demais. Outra declaração polêmica do Flávio Bolsonaro na CEPAC foi a de que o governo Bolsonaro atuou implacavelmente contra a tirania da Covid. Vocês vejam só a deficiência dos principais veículos de mídia em demonstrar essa notícia para o grande público, que achou apenas que o Bolsonaro estava sendo negligente com a pandemia. Quando, na verdade, o que estava acontecendo era que o Bolsonaro ele estava lutando contra a Covid, acreditando que a Covid era uma super vilã tirana, uma pessoa forjada pela esquerda para lutar contra a avançada neoliberal no país. Né? Você sabe como é que o Bolsonaro luta contra os seus adversários políticos. Como? Através do seu arrojado sistema de segurança pessoal. Isso. Não é? Que já está mais do que habituado e habilitado para sair por aí caçando agentes sociais e líderes das principais movimentações populares do país. Uhum. Eu tenho certeza que ele colocou esse sistema para funcionar e fez uma pesquisa vasta por todos os bairros do Rio de Janeiro, buscando a tal Covid, se deparando no caminho com todas as vítimas que ela deixava para trás, sem nunca finalmente encontrá-la para dar um fim nela com 13 tiros na barriga. Que a gente sabe que é a única forma que o ex-presidente parece saber lutar. Mas outra declaração do Flávio Bolsonaro foi também que o pai dele sempre lutou pela liberdade. Certamente não a própria, né? Mas você tem que entender que um político que tem uma carreira tão longa quanto a dele, uma prisão, para ele nada mais nada menos que é um spa particular, onde ele pode ter um momento de se abstrair da loucura do mundo, Com certeza. relaxar e de repente ter a oportunidade de tratar de uma doença que ele tinha deixado para trás. Eu posso garantir aqui que se o Bolsonaro não tivesse cavando sua broncopneumonia quando ele dorme de cabelo molhado, ele ia estar tirando o siso na primeira semana da prisão. Com certeza ele teria agendado isso, ele teria corrido atrás disso. Por fim, a última questão que eu queria pontuar aí do discurso do Flávio Bolsonaro na CEPAC, ele se vangloriou de que no governo Bolsonaro, o presidente foi o último a reconhecer a liderança de Joe Biden como presidente dos Estados Unidos. Uhum. O que eu quero chamar a atenção para esse caso é, vejam quão refinada não é a complexa tática para você garantir um lugar na fila pelas bênçãos do país da liberdade, né? Para que você possa ser finalmente reconhecido como lacaio de Trump. E vejam só, não é que Bolsonaro não reconheceu a liderança de Joe Biden para afirmar a liderança de Trump. É que ele foi o último a reconhecer a liderança de Joe Biden. Quantos líderes mundiais associados à extrema-direita não invejaram nesse momento o raciocínio letárgico e catastrófico do ex-presidente Bolsonaro? A extrema-direita, vocês têm que entender, ela tem uma capacidade de dosar numa exata medida a estupidez natural com um planejamento estratégico que não é comum. É algo que não se vê por aí. Não é fácil dosar essas medidas. E você entende também que o Bolsonaro ele cria esses mistérios para dar aquele friozinho na barriga. O que será que ele vai dizer? E no final, ele vai dizer o que todo mundo já disse. olha, perfeito. Ele vai só entender que o Joe Biden é o presidente dos Estados Unidos, mas ele não vai ser o primeiro a dizer isso. De repente, ele pode até reciclar o discurso de algum país que ninguém se importa. Mas o que eu acho de preocupante nas declarações do Flávio Bolsonaro foi como ele decidiu tratar as terras raras brasileiras. Eu também. Você sabe que eu sempre achei que a nossa arma econômica nunca foi o minério, e sim o álcool. Eu sempre defendi que a cachaça é a nossa moeda de exportação econômica e cultural. E eu sempre defendi também o desenvolvimento de pesquisas para transformar a cachaça num possível combustível. Você imagina você chegar num posto de gasolina e entre as opções está lá uma bomba de 51 para o seu carro. Ô Mauro, você vai me desculpar, você sabe que eu devo ser a pessoa que mais ouviu esse seu pitch no mundo. Eu devo ter ouvido agora 18 vezes você falar. Eu sei da sua paixão, da sua devoção por esse assunto, seu fascínio
em imaginar uma bebida alcoólica sendo, na verdade, combustível para os carros. Mas você tem que entender, Mauro, que você está incorrendo num problema de marketing. Os norte-americanos, eles não vão se habituar a 51, porque a 51 não cria o perfil de bebedor que eles querem. É uma nação presa ao estigma do Johnny Walker. Eles querem ser cowboys. Eles querem cuspir em latas e espancar prostitutas. Eles não querem ser foliões do carnaval. Eles não querem viver a vida na praia. É isso que você tem que entender. A referência deles é o Peaky Blinders. É isso que eles querem ser. Entendido aí, então, essa diferença cultural entre Estados Unidos e Brasil. Vamos para a próxima notícia. Ataques do Irã às Big Techs. Essa semana, o Irã prometeu retaliação às mortes civis que foram martirizados pelos ataques dos Estados Unidos, numa declaração onde eles ameaçaram as maiores empresas que estão operando e atuando nesses ataques terroristas. E aí, após essa declaração, havia uma lista com empresas, principalmente empresas de tecnologia, que têm muito dinheiro envolvido no desenvolvimento de inteligência artificial. E aí, trazendo essa questão, eu me pergunto, na verdade eu pergunto para você, Rembrandt, como está o seu tio com essa notícia? Olha, Mauro, não é fácil. Meu tio, ele está tentando segurar as pontas. Na semana passada ele até estava bem, ele atuou implacavelmente de forma assim, que eu diria, exemplar mesmo, prevendo quase sem erros todos os acompanhamentos que vinham nas principais refeições do Donald Trump ao longo do dia. Estava indo muito bem, mas aparentemente não há justiça no mundo. É um perfil com mais seguidores, começou a imitar as previsões do meu tio e a simplesmente trazer para si todo o capital, né, envolvido nessas apostas que ele estava emplacando. Parece que não se pode ser um pequeno investidor com uma ideia genial, que logo vem um peixe grande, rouba a sua ideia e, por ter mais recursos, faz a coisa acontecer de uma outra forma. Eu acredito que isso seja a competição de mercado fazendo o seu trabalho. Né? Puta que pariu. Eles empurram o trabalhador lá para cima, sobe o sarrafo, e aí nessa competição garante que vai prevalecer quem vai prestar os melhores serviços. Né? Você sabe como funciona o mercado de previsões. É um mercado de altos e baixos. Muitos baixos. Você saiu no prejuízo? Não vamos falar sobre isso agora. Eu já falei para você que eu já estou cansado de ver esse programa aos poucos se tornar uma varredura da minha vida pessoal. Eu não quero ficar aqui desenvolvendo meus problemas pessoais, não. Para isso é que eu tenho meu terapeuta, eu já falei para você. Agora, entre as empresas relacionadas nessa lista aí pelo Irã, estão as gigantes Google, Meta, Apple e Tesla, que tentaram nessa semana se reunir numa sala para discutir estratégias de como lidar com essa situação toda do Irã. Aparentemente, eles não conseguiram, devido a divergências entre qual deveria ser a sala que cada um acreditava que era melhor para essa reunião. Então, o CEO da Google acreditava que o melhor era fazer no Meet, o Mark Zuckerberg falou, não, tem que ser no metaverso, vamos lá, já fiz uma salinha toda equipada, coloquei uns quadros de Da Vinci e tal. E o CEO da Tesla, Elon Musk, falou, só vou em reunião se for no Zoom. Já baixei o programa e não vou baixar outra, porque eu tô com medo de pegar vírus. Então você vê, é uma situação complicada, não bate, né? É muito ego, é uma disputa de egos enorme. Eu falei para você que os seus vícios alimentares, eles iam começar a causar problemas no seu sistema gastrointestinal. Por favor, você se alimenta melhor antes de fazer os programas. Eu sabia. Eu percebo também, nessa lista que você falou,
uma ausência que eu acho que foi erro do Milan. Faltou o McDonald's nessa lista de ataques. Você imagina o que seria você atacar um McDonald's e a pessoa ficar uma semana inteira sem um Chicken McNuggets, sem McLanche feliz e brinquedinho? É o pilar da alimentação norte-americana. Né? Isso ia abalar toda a nação. Porque eu acho que ele não fez isso, eu acho que tem muito a ver com o que isso poderia causar. Né? Pensa bem comigo, se os norte-americanos deixam de comer McNuggets de café da manhã, de repente vem aí uma melhora no colesterol, de repente os níveis de glicose no sangue baixam, a expectativa de vida dos norte-americanos começa a aumentar. Isso vai ser uma crise sem precedentes por Irã. Isso é verdade. Isso é um belo apontamento. Aqui tem análise. Mas sobre a última parte da sua fala, o medo do Musk com os vírus, eu vejo que isso vem crescendo nele, porque está no momento da vida dele, como empresário, que está tentando substituir os seres humanos pelos robôs. Eu vi essa notícia. Então ele entende o perigo de um robô com esse tipo de vírus. Ele tem medo de entrar numa sala e se deparar com um robô que talvez tenha um pacote mix Taekwondo, Capoeira Angola. Aí Acabou pra ele. Ele sabe que se ele tentar enfrentar um robô com isso, ele não vai ter o que fazer. Não, certamente. Tanto pela ferocidade do pacote mix Taekwondo Capoeira Angola, quanto pelo próprio fascínio do Musk por máquinas que fazem movimentos complexos e luzes que piscam. De repente, esse homem poderia estar levando uma surra que ele não ia nem perceber porque ele ficou distraído demais com a leveza dos movimentos da máquina. Ou com a luz piscando, ele vai achar que é uma árvore de Natal, ele vai ter um flashback para a infância e vai acabar ficando parado levando soco na cara. Exatamente. Vai retornar para aquela árvore de Natal de 12 metros de altura que ele tinha na família Musk, aquelas luzes piscando em padrões alucinantes, formando o nome de todos os membros da sua família, o azul virando amarelo, amarelo virando vermelho, aquela coisa louca que é o Natal. Né? Fascínio pelas cores é uma das poucas coisas que eu e Musk temos em comum. Isso é verdade. Infelizmente. Mas o pior dessa situação ainda mais é que não tem como ela evoluir com um processo jurídico. É muito mais difícil você tentar processar um robô comparado a processar um ser humano, que é muito fácil. A questão é que os robôs ainda não foram pejotizados, né? Eles aí são uma classe, vamos dizer, mais estável e mais organizadas, né? Uma classe mais organizada do que a nossa. Que isso? Depois fala que eu tô comendo mal. Isso aí é tanto de Coca-Cola que você toma o dia inteiro. Foi um ataque repentino. De repente eu nem percebi que eu tava aqui nesse lugar. Esse porão, eu vou falar pra você, o ar aqui é mais rarefeito. Várias vezes eu tô me distraindo, eu tô achando que eu tô em casa, que eu tô de boa, e aí do nada eu me deparo com a sua cara e eu fico, o que tá acontecendo? Cuidado. Agora, os robôs, realmente, se você parar pra pensar, a organização deles chegou a tal ponto que hoje em dia um robô recebe 13º salário. Hoje em dia, um robô tem auxílio transferência, tem vale placa de vídeo, tem cesta básica de software. E sem contar que para um robô, para lidar com aluguel, é a coisa mais fácil que tem. 10 metros quadrados no centro de São Paulo com uma tomada é o que eles precisam para viver a vida deles em paz. A gente, enquanto ser humano, a gente tem que entender. Nós estamos lutando, o nosso campo de batalha é cultural. A gente está sendo levado a acreditar que a nossa vida deve se render aos algoritmos, aos conteúdos feitos por inteligência artificial, e a gente passa a nossa vida inteira consumindo essas porcarias e nos deixando levar pelos valores implícitos nesses vídeos que aparecem, que manipulam as nossas mentes aos poucos. Tenta manipular a mente de um robô. Tenta tenta convencer ele a abrir um MEI. Aí você vai ver a dificuldade que você vai ter. A gente não treina um algoritmo. Exatamente. Por isso que cai em depressão. Fica vendo vídeo de morte, assassinato, mutilamento, explosão, episódio do BBB. Como é que não entra em depressão? É problema na certa. Tem que fazer igual a minha mãe, Rebra. Tem que treinar o algoritmo. Ela treina fazendo o quê? Ela só recebe e envia meme xenofóbico e citação da Bíblia. Isso eu posso garantir. Semana passada eu devo ter recebido umas 17 mensagens, todas com esse rigor de recorte. Tá vendo? Ela passa o sábado inteiro se divertindo com sotaque
e se emocionando com as palavras de Jesus. É mais uma vez o compartilhamento de dados deixando a pessoa mais alegre. Vamos então à próxima notícia? Vamos para a próxima notícia. Que só ia falar pra você, quando você encontra sua mãe de novo, pede pra ela tomar cuidado com o Jesus Sarado do Instagram. Porque eu vi, ela me mandou várias mensagens nesse sentido, falando do Jesus Sarado, e eu sei o mal que isso pode causar, que a minha mãe já caiu nessa, acabou enviando R$300 pra ele, achando que era uma pessoa de verdade. Tá vendo? Complicado isso. Complicada essa situação. Fica o alerta. Olha, daí pra vocês. Próxima notícia, então, é a troca ministerial do governo Lula. Essa semana foi marcada aí por essa troca de cerca de 14 funcionários da atual gestão do governo petista. Foram substituídos numa manobra aí que parece não interessar a ninguém. Aparentemente, os principais portais de notícia não conseguiram garantir mais de meia hora ali nas principais manchetes dessa notícia, porque realmente não há engajamento, não há likes, não há curtidas. Mas, apesar de todo esse desinteresse nacional sobre o assunto, nós aqui do programa queremos trazê-lo para garantir para vocês que esse é um passo fundamental na implementação de novas formas de governo nesse país. Será a troca ministerial apenas um passo em direção ao aprofundamento da robotização do trabalho? Olha, eu posso afirmar que eu não saberia lembrar de nenhum nome desse novo quadro do governo, mesmo que eu tenha lendo todas as notícias, eu li tudo e anotei todos os nomes. Agora você sabe bem por quê, né? Eu dei aquele caderninho para você começar a anotar seus sonhos, porque eu já não aguentava mais ficar recebendo aqueles seus áudios de madrugada descrevendo pormenorizadamente toda a sua saga de amor com a Sabrina Sato. Não tenho nada a ver com isso. Aí eu te dei esse caderninho, você começou a anotar tudo nele. Anotou sonho, anotou pauta do programa, anotou lista de compras. Na semana passada, eu encontrei você procurando lata de salsicha Glaze Hoffman no mercado. Você sabe que você não quer encontrar. Hoje você estava querendo puxar uma pauta do Bisnaga. Você achou que era primo do Boulos. Você precisa se organizar melhor. Isso certamente foi um ponto fundamental por eu não ter lembrado dos nomes, não ter feito minhas compras e não ter realmente nada digno de ser falado aqui nessa parte do programa, tirando o fato de que essa semana eu vou almoçar purê de batata e filé Osvaldo Aranha. Mas outro fato interessante dessa notícia, eu acho curioso, é que nem o próprio governo parece que está dando bola para essa troca. O próprio presidente Lula afirmou que não queria mexer em time que estava ganhando e que, se ele pudesse, só substituiria os ministros por suas sósias e continuaria o andamento do governo da mesma forma que estava antes. Aos poucos a gente vai vendo o governo se transformar num grande programa do Google. Agora, é isso que eu estou falando, que a mim parece uma oportunidade sem precedentes para a robotização do trabalho. O único empecilho nesse processo para que a gente veja os robôs assumindo o lugar dos ministros que estão saindo, o único empecilho é que eles ainda fazem questão de se encontrar presencialmente. A partir do momento que as reuniões ministeriais começarem a acontecer por conversa de WhatsApp ou por link no Meet, vocês podem ter certeza que a gente vai ver sendo gerado um Geraldo Alckmin cabeludo e um Fernando Haddad estilo surfista. E eu sei que a única coisa que nos segura agora é esse encontro presencial. Porque para você gerar essas figuras, é apertar o botão do aceito e concordo com todos os termos. Todo mundo sabe que isso abre o caminho para que as principais empresas de tecnologia acessem e-mails pessoais, fotos íntimas, todas as suas conversas de WhatsApp, todo o seu histórico médico. Gente, um segundo, qualquer inteligência de segunda categoria, inteligência artificial, consegue emular nossos ministros. Imagina você adicionar um pacote curiosidades e fatos do BBB no Geraldo Alckmin. Imagina você chegar numa reunião e ver que tem uma DLC Pets e Cavalos da Simone Tebet. É o que tava precisando. Você vê uma nova skin punk anos 80 na Marina Silva.
Talvez seja isso que o governo precise para trazer de volta a população jovem que está perdendo a crença no atual governo. Exatamente. E é com essa notícia que eu acho que pouca gente deve se importar, que nós encerramos o programa de hoje. Agradecemos imensamente a sua audiência e nos vemos numa próxima. Se a gente tiver como pagar o aluguel do próximo espaço. Inclusive, eu estava precisando, eu sair mais cedo hoje, cara. Tá tudo bem que eu precisava sair cedo também. Eu tenho que refazer minhas compras, né? Comprei tudo errado. Por causa da lista. Entendi. Não, mas faz o seguinte, antes de você ir, me leva lá. Eu tô precisando passar lá no Bob. Eu vim até de gravata hoje, que você sabe que o Bob é coisa séria, né? Pra conversar com ele não é brincadeira. Rapaz, Renan, esse negócio de ir no Bob dá errado. Mauro, como é que você acha que eu vou sustentar esse seu vício em filé Oswaldo Aranha? Todo programa, hora do almoço, é a única coisa que você pede. Eu entendo que esse acordo é razoável. Eu pago a sua alimentação, você faz o programa comigo. Mas desse jeito não vai dar mais. Eu não tenho mais de onde tirar dinheiro para pagar seu filé Oswaldo Aranha. Aqueles R$65 que o meu tio estava ganhando na semana passada acabaram. O filé Oswaldo Aranha tá 50 conto, mal. Mas aí eu deixei R$15 para fazer a produção inteira. Exato. A produção inteira, você sabe, é uma Coca-Cola e um pacote de pipoca doce para mim. Você sabe que é o meu almoço, é tudo que eu preciso. Então, eu acho que